Meus amados, com alegria em minha alma, me saúdo com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão sobre os vossos pés, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Marcos, capítulo 6, versículo 45. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Quero externar a Deus a gratidão de uma vez mais poder pregar a sua palavra, ao convite do pastor André, pela oportunidade de ministrar. Eu disse para ele que eu estou me sentindo aqui um leão numa cova cheia de Daniéis, porque o Daniel sozinho calou um monte de leão, agora imagina. Mas eu pedi também a Deus graça. Amém? Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Aleluia! Nós iremos para a glória de Deus, amém? Marcos capítulo 6, versículo 45, na minha versão diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante. Uma das versões vai dizer compeliu, outra vai dizer insistiu, tá? Mas aqui na minha versão tem obrigou, eu gosto dessa versão. Logo obrigou os discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo, à tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era. Amém. As irmãs do 3 vão dizer assim, tá? Simão não, Pedro sim. Só as irmãs, amém? 1, 2, 3. Simão não, Pedro sim. Homens, vamos mostrar para ela o que Deus fez primeiro. Amém? 1, 3. 1, 2, 3. Simão não, Pedro sim. Mulher, mostrem para nós irmãos por que nós sem vocês nada seríamos. Amém? Mais uma chance. 1, 3. 1, 2, 3. Simão não, Pedro sim. Ganhamos. Se acende, não vai ficando bem dizendo para vocês. Amém? Em algum lugar que eu vou ministrar, a gente nunca ganha, irmão. Sempre a voz da mulher sobressai. E aqui, para a glória de Deus, a gente ganhou. Começando bem. Amém? É um texto muito conhecido. Esse Marcos aqui, segundo alguns historiadores, é aquele mesmo João Marcos. Quando Jesus mandou os discípulos irem à casa de alguém procurar um lugar para que eles pudessem fazer a Santa Ceia, e um jovem se apresentou, os historiadores dizem que era esse João Marcos aqui, que começou o seu ministério aprendendo junto com Paulo, mas com o decorrer do tempo deixou Paulo de lado e foi aprender ao lado de Pedro. E João escreveu exatamente, Marcos escreveu aqui exatamente aquilo que ele ouviu da boca de Pedro. Então tudo que está escrito nesse evangelho, João Marcos ouviu de quem presenciou, de quem vivenciou com Deus, de quem vivenciou com Jesus Cristo. E esse livro de Marcos, ele faz parte dos evangelhos sinóticos, entre eles Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. João é um pouquinho diferente. João é aquele que se entrega mais ao amor. E quando eu orei ao Senhor pedindo uma palavra, Deus me deu essa palavra. E eu tenho algo a te dizer: se tu gostar da palavra, coma tudo. Se não gostar, beba água. Mas se você vai comer tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite, você vai comer. Amém? É um texto muito conhecido. E a Bíblia começa dizendo assim: e logo obrigou, insistiu, compeliu, ou seja, significa que os discípulos não queriam ir. E mesmo assim os discípulos foram. Porque quem estava mandando eles ir não era qualquer um. Quem estava mandando eles passar ou entrar no barco não era qualquer um, era uma ordem do mestre. E porque a gente às vezes, mesmo Jesus mandando, a gente quer retroceder. Porque na maioria das vezes, Jesus mandando a gente fazer, a gente acaba se escondendo, dizendo: não, Senhor, para mim é muito. Não, Senhor, eu não consigo, não. Ei, se Jesus mandou, ele se responsabiliza. Simplesmente vai. Agora, ó, primeiro, foi Jesus que mandou, sim ou não? Sim. Então, se Jesus mandou, era que o vento está a favor ou ao contrário? Me ajuda? Era que o vento está a favor ou ao contrário? A favor ou ao contrário? Tá. Mas a Bíblia diz que o vento estava ao contrário. Não foi Jesus que mandou? E por que o vento estava ao contrário? E outra, Jesus tinha ficado na antiga lá, Jesus tinha ido com eles. Na outra tempestade que levantou, Jesus estava dormindo, Jesus estava no barco, mas nessa tempestade Jesus não foi. Jesus ficou orando. E eles foram
sozinho. Jesus obrigou a ir, e quando eles estavam no meio do barco, no meio do mar, se levanta uma tempestade, e eles que o vento era contrário. Para aí. Se Jesus mandou, o vento era para ser a favor. E por que o vento era contrário? Uau! Por quê? Às vezes você não consegue entender por que está passando por esse momento complicado na tua vida, né? Parece que depois que eu aceitei Jesus, vai ser uma maravilhas e acaba não sendo. Parece que quando a gente levanta a mão para Jesus, Jesus me aceita. E nós dizemos, a partir de agora vai ser tudo tranquilo, e de repente não é. Parece que tudo que está dando errado piora, e a gente acha que Jesus nos esqueceu. Não, irmão. Já correu contra o vento? Já remou contra o vento? Ei, você não consegue perceber, mas os braços começam a ficar mais fortes. O peitoral começa a ficar mais forte. As pernas começam a ficar mais fortes. Porque no meio dessa tempestade, Jesus jamais te deixou lá para morrer. Jesus está no meio dessa tempestade com você para te fortalecer. Porque vai vir outras tempestades aí, mas quando ela vier, você vai conseguir passar. Por quê, pregador? Porque Jesus já te fortaleceu nessa que você está passando. Ah, eu vou parar. Por quê? Porque está difícil. Eu vou desistir. Porque não está nada acontecendo como eu quero. Não, para mim já chega. Eu orei demais, eu busquei demais, eu clamei demais, eu jejuei demais. E por causa disso eu vou. Jesus disse, para com isso. Na primeira tempestade você quer voltar? Então não é digno esse versículo. A gente tem uma mania de. Eu fui católico, apostólico, romano, praticante de minha vida toda. Eu fui coroeiro dos meus 12 aos meus 18 anos. Eu era aquele que ficava do lado do Pai dizendo, eu não Pai do Espírito Santo. Amém. Padre aqui, e eu lá, já dando incenso. Mas um dia, eu me vi, quando eu saí do Maranhão para cá, eu me via fazendo muita coisa. Viajando de avião para cá, de já fui. E no teatro, na minha cidade, de 8 mil pessoas, não tem teatro de nada. Nunca teatro de nada, falar mal da vida do outro. Entendeu? Nunca tive a oportunidade de ir em restaurantes, porque na minha cidade não tinha. E eu me vi mesmo fazendo tudo isso. Mas eu nunca me vi servindo a Jesus Cristo e pregando a sua palavra. Eu posso dizer algo? Eu abri a mão de tudo que eu fiz. Mas eu jamais abri a mão de pregar a palavra de Deus. Não é porque a palavra de Deus me levou para um lugar que eu jamais imaginei. Eu fui uma vez pregar, pastor, numa igreja renomada aqui no interior de São Paulo, que tinha mais ou menos 4 mil pessoas sentadas. Igreja levantada. Quando a igreja do dia, você desaprende a andar. Porque as pernas tremem. Então eu comecei a pregar e Deus deu graça. E tinha uma cantora muito famosa. Então eu vou falar por questão de ética. Muito famosa. E o culto pegando fogo, eu cheguei para ela e falei, não, você não canta novo, não? Ela falou, não, porque não está no meu contrato. Eu não disse nadinha, mas o meu coração deitou. Demônio. Essa aí não é crente. Mas tinha um varãozinho humilde que tinha ido comigo, daqui mesmo do Campinas. Falei, vai, você tem como foi? Dá um trago. Ele começou. Adorarei. Adorarei. Pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei. 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 Não me interrompa. Aí a igreja pegou fogo e eu passava perto dela, pastor. Adorarei. Adorarei. É porque tem gente que acha que prega agora é dele, não tu prega, mas a glória de Deus. Tu ora, mas a glória de Deus. Tu ora, mas a glória de Deus. Tudo que tu faz, mas a glória tem que ser dele. E para ele são todas as coisas. Eu sou pentecostal, irmão. Desde 10 anos atrás eu aceitei Jesus. E tem um poema que diz assim: se Deus puxar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz, acontece, mas tudo é pela graça. Ninguém merece. Não para de se achar demais. E a minha mulher disse: depois Jesus obriga, você levanta uma tempestade, o mar está revolto. E a gente às vezes, mas se foi Jesus que mandou, por que está errado? Não quero mais, não dá mais, vai. Aquele que começou a tua obra é fiel e justo para terminar. É verdade. Está difícil, eu sei. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Mas a gente quer maravilha para fundar na igreja, ou perseguição de tudo, para a igreja ser arrebatada, não pode ter. Aí, irmãos. É o crente tranquilo, aqui está bom.
A Bíblia diz que está mais da revolta, tempestade, de repente vem alguém andando sobre as águas. Aleluia. Eita glória. E no barco alguém grita: é um fantasma! Para quem não sabe, historicamente falando, ali dentro tinha pelo menos 4 pescadores. E os pescadores acreditavam que ao redor do mar da Galileia tinha fantasma. Então os 4 pescadores que estavam lá dentro gritaram pro outro: é fantasma. É um Fantasma. Ninguém correu, até porque não dava. Mas eu imagino, e Jesus está de lá: sou eu. Uau. Aleluia. Não tem mais porquê. E Pedro disse uma frase fenomenal: Meu Deus, é verdade. se tu és mesmo Jesus, manda-me ir ter contigo. Jesus falou assim: não, Pedro, só eu que posso andar por cima das águas. Foi isso que Jesus disse? Jesus disse que é para ele. Jesus falou que é para ele? Tudo aquilo que você quiser vivenciar em Cristo nessa noite, diz para você: vem, Deus é meu patrocínio. O que é que você quer ser, pregador? Vem que eu patrocínio. É levita, vem que eu patrocínio. É ser missionário, vem que eu patrocínio ele. Aquilo que você quiser fazer, enquanto a palavra de Deus nessa noite ele diz: vem e deixa que o resto é minha responsabilidade. É tudo aquilo que você quiser ver em Cristo. Vem! É porque a gente quer ser pregador, quer ser levita, quer ser missionário, mas não quer ir para a igreja. Eita, fala. Na igreja não tem nem para ninguém, desbaça o sim. Fala mais, fala mais. Varrer a igreja não dá porque ninguém está me vendo. Limpar vaso, ninguém está me vendo. Cuidar das crianças, ninguém está me vendo. Está dizendo: ei, é você que quer escolher serviço na minha casa, mas que serviço para você tem até. Aí a Bíblia diz que Pedro começa a andar por cima. Pedro começa a andar por cima. A Bíblia diz, a minha Bíblia diz, e a tua não deixa mentir, tá? Que enquanto Pedro anda por cima das águas, enquanto ele olha para Jesus, ele anda por cima das águas. Ele olha para Jesus, ele anda por cima das águas. Ele olha para Jesus, ele anda por cima das águas. Ele olha para a tempestade, ele afunda. É isso aí. Enquanto ele olha para Jesus, ele vive o sobrenatural. Mas ele tirou o olho de Jesus, olha para a universidade, ele sempre vai afundar. Lembrando que ele vive o sobrenatural de Deus, olha para o fogo é o céu. Olha para Jesus, foca nele e diz: eu sei, está difícil, mas eu vou continuar. Está complicado, mas eu vou continuar. Eu sei que está batendo algo aqui, mas eu vou prosseguir. Porque aquele que mandou eu ir não vai deixar eu morrer no meio dessa tempestade, não. Hoje é tudo minha, tá? Mente pregador, a Bíblia não me diz, não dá direito de pensar, amém? O mais terrível. Tem 11 pessoas no barco. 11 no barco, 12 no barco. Tem alguém lá fora que você não sabe quem é. Porque para todos ele era fantasma. É Bíblia, tá? Ele disse que é Jesus, mas ninguém conheceu. Se fosse tu, qual o lugar mais seguro naquele momento? O barco ou o mar? O barco ou o mar? Tá. Se fosse você, ficava no barco ou entrava no mar? Me ajuda, ficava no barco ou entrava no mar? Por isso, barco é lugar de comodismo. Você nunca vai viver o sobrenatural de Deus se você não largar o comodismo e entrar no mar. Deus está mandando dizer essa noite: sai do comodismo e entra na tempestade, que você vai viver o sobrenatural. É porque quem fica no barco, meu irmão, nunca vive o sobrenatural de Deus. Olha o projeto da minha. Eu imagino que é o de Judas. Vai, Pedro. Vai. É bom que tu não vai afogar e sobra dinheiro para nós. Eu imagino, João. É bom que Pedro morre, aquele lugar que minha mãe pediu, que é para ficar uma do meu lado e o meu irmão do outro. Fica para nós dois, Pedro já foi bom. Eu imagino que eu quero. Vai, Pedro, vai ler. Vai, Pedro. Deixa que eu vou ser o primogênito. Deixa que agora eu vou tomar conta da família. Aí Jesus vem e diz assim, em direção a Pedro, e fala: homem de boca, isso me deixou doente. Porque se Pedro, que entrou na tempestade, que enfrentou o mar, Jesus chega para ele e diz: toma café. E quem ficou no barco? Só que tem um problema: quem fica no barco não faz e detesta o que vem fazendo, não prega e detesta o que vem pregando, não ora e detesta o que vem orando,
É porque cada lugar que quer alimentar aquilo que o diabo sempre criou a tua vida, quer que você abrisse mão dos projetos que Deus te deu, chega! E se você retrocedeu, estava meio afogado, né? Nessa noite eu disse para você: toque, meu irmão. Vem. Vamos voltar para o barco, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você pensa. Aleluia. Pedro vive tudo isso, mas chega um dia que a Bíblia diz que Pedro nega Jesus. Eu falo que Pedro é o mais crente da Bíblia, porque você não vai ver ninguém na Bíblia que teve coragem de mandar Jesus orar para sua sogra. O único que teve coragem de mandar Jesus orar para a sogra foi Pedro. Então o mais crente da Bíblia foi Pedro, que foi Jesus orou pela sogra, a sogra foi curada. Ninguém vai ler mais, só Pedro. E eu amo Pedro por causa disso. Pedro disse as experiências inteiras com Jesus, pastor. Mas chegou um dia que Pedro negou. E quando Pedro nega Jesus, a minha Bíblia diz, e a tua não me deixa mentir, que ele volta a pescar. E o que Pedro era antes de conhecer Jesus, ele era pescador. E depois que ele nega Jesus, ele volta a ser pescador. E o diferente é que quando Pedro antigamente pescava só ele e seu irmão, agora Pedro não pesca só ele e o irmão, agora pega Pedro, o irmão e mais 10. Mais jovem, que Jesus se matou. Isso aí depois com o peixe. Isso aí tem uma história, não convidado, contar essa história de Jesus. Aí vem agora Pedro mais jovem, Pedro, irmão e mais jovem, e volta. Porque o poder de Pedro, de influência de Pedro, não era qualquer poder. Tu está achando que não, mas que a gente olha para você e diz assim: eu vou ser crente correto. Olha aí. Eu vou ser crente correto. Eu vou fazer igual ele faz. Olha para você, o olho dele brilha. Lembra quando eu passei por Jesus? Que tu viu um pregador e falava assim: não que eu prego correto. Não, minha primeira vez que eu aqui, minha esposa viu o pastor cantando e falou assim: homem canta demais, não canta não? Falei, mas é moda. Eu falei, vai ensaiando aí, porque quem sabe um dia Deus não está na reta também, né? E ela começou a olhar para mim e falou assim: um dia eu vou cantar. Só que a minha esposa é o seguinte: se ela chegar bem, ela não cair aqui, mas na volta ela cai, de nervoso. Ela cantando aqui, o quinto da mão caindo aqui do suor. Tá entendendo? Mas tem uma coisa abençoada. É a bênção de Deus na minha vida. Amém. Pedro agora vem, nega Jesus e volta às suas velhas práticas. Por quê? Por que a gente tem essa mania? Por que nós temos essa falha? De toda vez que negamos Jesus, o primeiro pensamento da gente é: vou sair da igreja. Não dá para mim mais. Eu não passava por isso também, não estava morto. E morto não sente dor. Só sente dor e sofrimento quem está vivo. Vou repetir: só sente dor e sofrimento quem está vivo. Morto não vai sentir dor nunca. E a Bíblia agora vai dizer que Pedro agora volta a pescar. Só que quando Jesus ressuscita, eu vou dar um pouco mais. Foi ele. A primeira coisa que Jesus fala é o seguinte: vai a todo mundo, mas vai a Pedro. Vamos nessa ressurreição aqui, vamos contar. A Bíblia diz que vai correndo no discípulo que ele muito amava, outros darão, e Maria Madalena, certo? Os discípulos que ele muito amava ficaram de fora. Maria Madalena não, ela resolveu e entrou no túmulo. Os discípulos que foram e voltaram não viram Jesus. Já Maria Madalena que foi e ficou, ela conseguiu ver. Quem estava do lado de fora viu o pano que estava dentro bagunçado. Já Maria Madalena que entrou dentro viu que o pano estava dobrado. Na cultura judaica, quando você não gosta de algo, você comeu ali, não gostou, você bagunça o pão lá. Agora, se você gostou, você pega o pão. Você dobra e diz assim: eu vou voltar. Isso aqui é lindo. Quem está de fora vê e diz: é uma bagunça. Quem está de fora diz: está uma bagunça. Mas quem está de dentro diz: quem disse que está? Está dontadinho. Ele está dizendo que ele vai voltar. Porque ainda que esteja tudo fora e tudo errado aí fora, tem uma igreja que todo dia diz assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí quando Jesus vai estar perto e diz: cadê Pedro? Eu quero ver.
Pedro, eu quero enxergar Pedro, eu tenho algo como Pedro. E isso eu acho fenomenal. Sabe por quê? Porque se Jesus quisesse entregar a chave da igreja para alguém que era brincalhão demais, ele entregava a chave da igreja para André, que ficou de olho em 5 pães e 2 peixinhos da criança. Se ele quisesse alguém que era só amor, ele entregava a chave da igreja para João, que era aquele que deitava no seu peito e Deus está de manhã no seu coração. Se ele quisesse entregar a chave da igreja para alguém que era culto demais, ele entregava a chave da igreja para Mateus, que era formado na faculdade de Roma, mas ele pegou o mais falho, o mais pecador, o mais longe. Eu te digo que tu és Pedro, e é sobre essa rocha que eu vou edificar a minha igreja. Deus sabia que você ia pegar, Deus sabia que você ia querer desistir, Deus sabia que você ia desanimar, mas mesmo assim ele olha para você e diz: é você que eu quero, é você que eu quero, é você que eu quero, é você que eu quero. Mas as feridas que causaram em mim não me permitem desmeter o bálsamo, e o bálsamo dele sabe todas as feridas. Danilo, mas aquilo que eu fiz, deixa para lá o que você fez. Jesus te chamando para viver o novo, e o novo de Deus é muito melhor. Glória a Deus! Pedro, cadê Pedro? Pedro está pescando. Olha que belo. Pedro passou a noite todo dia pescando, não pegou. Pedro passou a noite todo dia pescando, não pegou. Tem alguém que é pescador aqui? Sabe pescar legal? Não? Eu sou horrível. Eu só pescava de tarrafa. Alguém sabe de tarrafa aqui? Sabe? Pois é, porque ali eu sabia que é alguma coisa sua. Já no anzol, esquece ele.